Muita gente tem me perguntado o que vai acontecer com a Zona Franca de Manaus, com a Sudan e com a Sudene a partir da reforma tributária. Bem, será que eles serão extintos de verdade? O que vai acontecer com esses incentivos regionais? Bem, o que eu posso te adiantar é que eles não vão acabar e que eles vão mudar um pouquinho da dinâmica do que acontece hoje em dia. Meus amigos, eu sou Adail Costa Júnior, contador, e precisamos nesse 10º vídeo falar de impostos. Deixa eu te contextualizar um pouquinho. Por que surgiu a Zona Franca de Manaus, a Sudã e a Sudene? Bem, o cenário é a década de 1960. Você imagina que naquela época não era como hoje. Existia muita dificuldade logística, existia muita dificuldade de investimento naquela região. E isso ainda existe. Esse gap ainda não foi totalmente coberto. Pois bem, por isso a Zona Franca de Manaus foi criada, justamente para você trazer investimento para Manaus. O mesmo aconteceu com a Sudã e com a Sudene. A Sudã pensando na região do norte e a Sudene pensando na região do nordeste. Como isso acontecia, o governo incentivava as empresas a se implantarem nessas regiões, reduzindo, na maior parte das vezes, a carga tributária, como ICMS, IPI, entre outros tributos. Vou iniciar falando sobre a Zona Franca de Manaus. Você se recorda que com a reforma tributária, o ICMS e o IPI eles vão deixar de existir. Vai passar a existir o IBS e a CBS. Bem, e como é que o governo vai manter esse incentivo à produção das empresas, das indústrias que produzem na Zona Franca de Manaus? Se essas empresas e essas indústrias permanecerem cadastradas no SUFRAMA, elas poderão gozar de benefícios. Além disso, tem uma pequena mudança em relação ao IPI. Isso mesmo, tem uma pegadinha aqui. Porque com a reforma tributária acabaríamos integralmente com o IPI. Mas devido à Zona Franca de Manaus, isso não vai acontecer. Por quê? Porque toda empresa que estiver fora da Zona Franca de Manaus e produzir algum item que seja igual ao produzido na própria Zona Franca de Manaus, essa empresa que estará fora da Zona Franca de Manaus vai pagar o IPI. Ou seja, ela vai ter uma tributação maior, o que vai tirar a competitividade dessa empresa que não vai estar localizada na Zona Franca. Agora, em relação a Sudã e Sudene, existem alguns outros fatores. O primeiro deles é de que uma parte do benefício é a redução do imposto de renda, ou seja, esse imposto não é afetado com a reforma tributária. Outro ponto importante também é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um fundo que existirá pelo governo federal para incentivar as empresas que estão localizadas nessa região, ou seja, na região norte e na região nordeste do Brasil. Agora, além disso, existe também a previsão de recalibrar as alíquotas de IBS e CBS para que o mesmo benefício relativo ao ICMS permaneça para essas empresas, mantendo o valor do custo dos produtos daquela região, ou seja, que são produzidos lá. Agora, vamos para um exemplo prático. Lembre-se do seu João, que eu já comentei aqui outras vezes que ele tinha uma padaria, mas agora, na verdade, ele tem uma fábrica de bicicleta. E quando ele vende um produto, ou seja, quando ele está vendendo uma determinada bicicleta, ele vende essa bicicleta a R$1.000. Isso aí embutindo todos os custos, inclusive os tributários. O concorrente dele, o Seu Pedro, tem também uma fábrica lá em São Paulo, que também tem um custo de R$1.000. Entretanto, para beneficiar o Seu João, que tem a fábrica em Manaus, o Pedro vai pagar mais uma taxa de IPI. Vamos dar exemplo aqui, pode ser 10%. Ou seja, o valor do produto que o Seu Pedro vai pagar, na verdade, vai ficar em R$1.100. Ou seja,
trazendo a vantagem para o seu João que está lá em Manaus. Agora vamos imaginar o exemplo da dona Ana, que também tem uma fábrica e possui o benefício da Sudene. Acontece que ela paga um imposto de renda reduzido. Esse imposto de renda não vai ser afetado com a reforma tributária, o que significa que, quando ela vender o produto dela, sobre o lucro que ela tiver, ela vai ter um pagamento de imposto um pouquinho menor, justamente porque esse imposto de renda incide sobre o lucro. Então, empresário, é importante você saber, não precisa sair correndo da Zona Franca de Manaus ou de uma região incentivada pela Sudan e pela Sudene. Saiba que isso vai permanecer. A Zona Franca de Manaus está garantida, por exemplo, até 2073. Isso é importante que você saiba. É claro que o formato do benefício vai mudar. No caso da Zona Franca de Manaus, vai ter um IPI para quem não estiver lá, ou até mesmo vai ter algum tipo de compensação através dos fundos de desenvolvimento regional. É importante que você esteja atento a esses dois fatores. Ou seja, a reforma tributária não vai acabar com os benefícios de algumas regiões. É importante você entender que a dinâmica de operação vai mudar, seja por aumento de impostos de empresas que não vão estar localizadas lá, seja por incentivos através de fundos de algumas regiões. Agora, não significa que a manutenção desses benefícios não gere uma polêmica. Muito pelo contrário. Muita gente questiona se vale a pena bancar tributos para empresas que estão situadas em regiões beneficiadas. É questionado também por que beneficia uma região e não a outra. Será que isso é justo de fato? Eu queria que você comentasse aqui o que você acha, se o benefício é válido para algumas regiões ou não e se isso é justo de fato. Me diz também se você está gostando desse vídeo, curtindo ele. Se inscreve nos nossos canais para mais conteúdo sobre a reforma tributária, além de nos acompanhar nas nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Um grande abraço e sucesso!